Pronto, mandei o convite. E aí, E aí, Thales? tudo bom? Tudo jóia, meu xará? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, né? Eu estava falando pro pessoal que vai ser a aula mais específica sobre o joelho que eu já dei. Porque geralmente a grade curricular, as ementas, como elas compilam muito assunto, fica muito difícil a gente especificar somente o joelho. Então eles vão Uhum. ter essa aula meio que VIP por nossa conta, né? Hoje, Simbora, simbora. tá? Você já, Então eu. você, Pode falar. você já se apresentou? Já. Só falta você agora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thales Seabra. Eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia de joelho. Me formei pela UFPB aqui em João Pessoa, fiz residência em Salvador e fiz a especialização em Curitiba. Trabalho aqui nas clínicas, trabalho nos hospitais e estou muito disposto a fazer essas parcerias com pessoas que desempenham um trabalho muito sério, como é seu exemplo. E vamos lá falar um pouquinho de anatomia e LCA para esse pessoal aí, né? Tá. Carlos, eu vou falar um pouco do geral do joelho, para que eles possam entender o porquê de alguns procedimentos e de algumas observações, tanto pela minha parte como fisioterapeuta, como pela sua parte como ortopedista. Tá ok? Aí Perfeito. quando eu abordar, aí você já entra falando sobre a questão da lesão. Ok? Então, gente, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre anatomia do joelho, tá? O joelho, ele, de certa forma, não sei se dá para ver aqui, vou até dar um focado agora. É uma articulação sinovial, então, como toda articulação dessa categoria, vai possuir um conjunto de estruturas que vão permitir a mobilidade e, ao mesmo tempo, a estabilidade nos movimentos. Então, o joelho, ele é composto por essas articulações aqui, a femorotibial, a patelofemoral e a tibiofibular proximal. Então, o que a gente vai ver aqui é um conjunto de estruturas que, de certa forma, vão trabalhar de forma dinâmica para poder dar a estabilidade do joelho. Então, nós temos aqui os famosos ligamentos cruzados. Aqui o ligamento cruzado posterior e o ligamento cruzado anterior, aqui mais ao fundo. Bom, para que vocês possam entender o procedimento cirúrgico que Thales for abordar, é necessário voltar para a primeira aula, que é a parte óssea, quando a gente vai analisar os acidentes ósseos, né? Então, nós temos aqui os dois côndilos femorais, o medial e o lateral. O medial, ele sempre vai ser maior do que o lateral. Isso, a nível funcional, vale salientar, vale trazer uma observação sobre essa diferença anatômica a nível de superfície articular entre o côndilo femoral medial e o lateral. Esse espaço que existe aqui entre os dois côndilos, a terminologia anatômica atual chama de fossa intercondilar. E ela é importante para que vocês possam entender a origem dos ligamentos cruzados. Se você perceber, o ligamento cruzado posterior, ele tem a origem na face lateral do côndilo femoral medial e o ligamento cruzado anterior já tem uma origem na face medial do côndilo femoral lateral. Isso aqui vai ser importante para o procedimento cirúrgico. Então, o que vocês têm que observar é que o ligamento cruzado anterior, ele tem uma origem posterior e ele tem um trajeto descendente e anterior. Então, ele se torna mais o quê? Oblíquo. Deixa eu tirar aqui essas estruturas. Pronto, aqui dá para ver direito. Olha só como é a disposição das fibras desse ligamento cruzado anterior.
elas têm uma origem lateral e elas têm como se fosse uma inserção oblíqua anterior e medial. A literatura, principalmente a parte anatômica, ela não vai reconhecer as estruturas que compõem esse ligamento. Eles vão tratar como um ligamento único. Sendo que outras literaturas mais atuais, né, várias, inclusive, estão discutindo a presença de alguns feixes, que eu vou falar um pouco aqui na frente. Por quê? Quando você olha para o joelho, ele é uma articulação que permite tanto a flexo-extensão como o movimento de rotação. Então, nós temos flexo-extensão, que seria no plano sagital, e as rotações, que são no plano transversal. Esse ligamento, ele vai possuir 2 tipos de fibras. Tem literatura que fala de 3, mas funcionalmente as pessoas falam mais de 2. Elas discutem mais sobre esses 2 tipos de fibra, que vão, de certa forma, evitar a translação anterior da tíbia. O que seria a translação anterior da tíbia? Seria exatamente quando você faz um agachamento, a tendência é que a tíbia ela se desloque para a parte anterior. Esse movimento a gente chama de translação anterior da tíbia. E o ligamento, ele vai agir como se fosse o quê? Como se fosse como é que se fala? Uma rédea de um cavalo, em que você tem um tracionamento posterior. Por isso que o ligamento, ele possui essa disposição oblíqua, porque ele gera esse vetor de força aqui, ó. Ele gera esse vetor de força, evitando o deslocamento anterior da tíbia. Sendo que o joelho também ele faz movimento de rotação. Então, vai ter uma parte desse ligamento que ele também vai ser resistente aos movimentos de rotação. Por isso que lá na frente, Thales vai falar sobre essa parte e a preocupação do cirurgião em relação a isso. Mas, professor, veja só, quando um indivíduo ele faz esse movimento aqui, em que o fêmur ele se desloca em relação à tíbia, somente o ligamento cruzado anterior vai evitar essa translação anterior? Não. Existem outros componentes que vão evitar que haja essa translação anterior da tíbia. Quais são? Então, vamos olhar para cá. Vou ter que voltar para falar sobre o menisco. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Olha só, gente. O menisco, eles têm a função de distribuir o peso, né, axial. Eles vão dar estabilidade no joelho, mas eles têm diferenças anatômicas e funcionais entre o medial e o lateral. O medial, ele é maior do que o lateral. Ele deixa uma área articular maior do que o medial. Dá para ver aqui, ó. O medial, ele pega quase 90% da área articular. Mas o menisco medial, ele é mais fixo do que o lateral. Ele tem ligação direta com a tíbia. Então, aqui, ó, se você for olhar, eu tenho que a literatura anatômica chama isso aqui, ó, de ligamento menisco tibial anterior. E aqui seria o ligamento menisco tibial posterior. Agora, como eu fiquei responsável pela parte anatômica, eu vou mostrar outra coisa que é interessante para vocês. Olha só isso aqui. Isso aqui é a vista superior da tíbia. Então, a gente vê o côndilo tibial medial, côndilo tibial lateral. E a gente vê essa região aqui, que fica entre os 2 côndilos. Antigamente, as pessoas chamavam de fossa intertibial, intercondilar. Mas a terminologia chama de área intercondilar anterior e área intercondilar posterior. E o que existe aqui entre a área intercondilar anterior e posterior é uma eminência, que é chamada de eminência intercondilar.
E na eminência intercondilar, existem duas elevações que são os dois tubérculos. Os dois tubérculos intercondilares, o medial e o lateral. Então, aqui, ó, tubérculo intercondilar. Esse aqui seria o medial e aqui seria o lateral. E aqui no meio estaria a eminência. Bom, vamos imaginar que o menisco medial esteja aqui. Ele vai ter uma fixação anterior, que seria o ligamento menisco-tibial anterior, para depois ter o local de inserção do ligamento cruzado anterior. Para depois aqui ter a fixação anterior do menisco lateral. Entenderam? Ó, primeiro vem o quê? A fixação do menisco medial, depois a inserção do menisco ou do ligamento cruzado anterior e aqui a inserção do menisco lateral. E aqui atrás? Aqui atrás eu vou ter uma inserção do menisco, de certa forma, do menisco lateral, aí ligamento cruzado posterior, ou menisco medial e ligamento cruzado posterior, que a gente vai ver nessa imagem aqui, ó. Tá? Então, ó, primeiro menisco, depois ligamento cruzado, depois menisco lateral. Menisco lateral, ligamento cruzado, ou aqui, menisco medial, que seria o ligamento menisco tibial posterior, e aqui o ligamento cruzado posterior. Esse é mais fixo do que esse, por isso que aumenta a probabilidade de lesão também do menisco medial em relação ao menisco lateral. E esse, ele é mais móvel do que o medial. Existe outro aspecto anatômico que aumenta a probabilidade de lesão desse menisco. Se vocês olharem para cá, ó, o menisco medial, ele é fixado medialmente, no seu terço médio, ó, no ligamento colateral tibial, o famoso colateral medial. O menisco lateral não existe isso. O que é que vai existir aqui? Um espaço que a gente chama de ato poplíteo, porque o músculo poplíteo, ele vai se inserir aqui. Ele vai passar entre as duas estruturas, o ligamento colateral fibular e o menisco lateral, e vai se fixar lá no côndilo femoral lateral. O que é que acontece? Essa estrutura aqui, meniscal, ela é bastante estável. E se a gente fizesse um corte transversal, a gente veria que o menisco medial, ele tem uma maior espessura posterior do que a espessura anterior. Se vocês olharem dessa forma aqui, vocês vão perceber, ó, que como ele é maior na parte posterior do que anterior, de certa forma, ele vai vir aqui, ó, ele vai evitar que a tíbia ela também se desloque para a parte anterior. Então, além do ligamento cruzado anterior que impede com que cadê aqui? Deixa eu mostrar. Ó, além do ligamento cruzado anterior que vai evitar a translação anterior da tíbia, existe também quem? Existe o corno posterior, que a gente chama de raiz do menisco medial, que é uma estrutura que vai ajudar a evitar que a tíbia também faça a translação anterior. É somente isso, professor? Não. Existe também o ligamento colateral medial e a musculatura que a gente chama de pata de ganso, né? O que é que seria a musculatura pata de ganso? Seria a junção de 3 músculos, cada um de um compartimento da coxa, que no compartimento anterior seria qual? Seria o sartório. Do compartimento medial seria quem? O semitendíneo. E do compartimento posterior, semitendíneo não, o grácil. E do compartimento posterior, o semitendíneo. O que é que vai acontecer? Se vocês olharem, ó, cria aqui o que a gente chama de pata de ganso. E o vetor de ação deles é esse aqui, gente. Ó. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Seria esse, ó. Espera aí que eu tô errando aqui. Seria esse aqui, ó. Um tracionamento posterior, porque a inserção deles é na tíbia.
Então, eles também evitam que haja a translação, ó. Com exceção da pata de ganso na tíbia, eles empurram, eles tracionam a tíbia para trás, evitando com que ela, ó, ela se desloque anteriormente. Uma vez já me perguntaram, professor, e o gastrocnêmio? O gastrocnêmio, lembre-se que o ponto dele, de origem, é lá nos côndilos femorais, não a nível de tíbia. Existe outro músculo que também impede que haja translação anterior da tíbia, que ele está começando a ser debatido hoje dentro da biomecânica, que é esse músculo aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco para que vocês possam ver. Quando eu retiro aqui, então, seria esse mocinho, ó, o tibial posterior. Quando você está em cadeia cinética fechada, ou seja, com o pé em contato ao solo, e você tenta se agachar, esse músculo aqui, ele vai tracionar e segurar a tíbia, para que ela não tenha uma translação anterior. Ok? Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens para que você possa ver, cadê aqui, os outros componentes. Então, como a gente pode ver aqui, cadê? Aqui seria a fixação, tá? Do ligamento cruzado anterior. E aqui seria a do ligamento cruzado posterior. Aqui são os dois tipos de fibras que eu falei no início, que as pessoas discutem muito sobre a função de cada uma. Então, a anatomia, eu, que sou da anatomia, vou considerar o ligamento cruzado como um todo. Mas, como sou fisioterapeuta, trabalho com a parte funcional, eu vou ter que me atentar a essas duas disposições de fibras. Essa aqui, a M, é chamada de anteromedial e a PL é chamada de posterolateral. Quando o joelho está estendido, acontece o seguinte. Eu tenho um tracionamento dos dois tipos de disposição de fibras. Então, tanto aqui quanto aqui. Pode ver que elas ficam em paralelo. Então, o vetor de ação delas é o tracionamento póstero superior, ou seja, vai segurar a tíbia aqui, evitando que ela se desloque anteriormente. Mas à medida que o fêmur ele se movimenta em relação à tíbia, o que é que acontece? As fibras que são mais posteriores, que é do PL, posterolateral, elas vão ficar mais vão ficar menos tensas do que a do anteromedial. Ou seja, quando você agacha, existe um maior tensionamento nas fibras anteromediais do que nas posterolaterais. Quando você está em extensão completa, você tem tracionamento das fibras posterolaterais. Qual a importância de você saber disso? É que se o mecanismo de lesão fez com que a maior parte das fibras, tá? Você tem uma lesão parcial de LCA, e a maior quantidade de fibras foram as anteromediais, se você colocar o paciente assim, ó, em 90 graus, para fazer aquele teste de gaveta anterior, você vai ver uma maior translação anterior da tíbia. Por quê? Porque as fibras anteromediais, elas são muito eficientes para segurar a translação anterior da tíbia. E se você fizer aquela manobra de Lachman, o teste de Lachman, e você diminui, né? Você não faz o teste com o paciente em 90 graus de joelho. O paciente vai ficar a 30 graus. Então, quando eu saio de 90 e vou diminuindo, né, esses graus, ou seja, eu vou fazendo a extensão, o que é que vai acontecer? Eu tenho maior estiramento das fibras posterolaterais. Então, se você aplicar o teste de Lachman, você vai ver que tem uma translação anterior da tíbia, mas não é por causa das fibras anteromediais, e sim pela lesão das fibras posterolaterais. Isso aqui é muito importante para que vocês saibam disso, tá? Aqui é só para que vocês entendam que o movimento de flexo-extensão do joelho não ocorre apenas
quer dizer, esse movimento não vai ocorrer apenas no plano sagital. Existe também, durante a flexo-extensão, o movimento de rotação dentro do plano transversal. Por isso que as pessoas discutem muito sobre esses dois feixes. Por quê? Porque, além de ter movimento de flexo-extensão, existem os movimentos de rotação que as fibras posterolaterais são mais eficientes para estabilizar o joelho. Ok? Então, é importante que vocês saibam que não é somente esses componentes ligamentares que vão estabilizar o joelho. Existem os outros, inclusive musculares. Então, musculares seria o quê? Pata de ganso. A nível articular seria o quê? A raiz do menisco medial e o ligamento colateral medial. Então é isso, Thales. Eu ia falar sobre a parte ligamentar do menisco lateral, mas eu acho que não é o objetivo da aula de hoje, não. Dessa live. Tá? Muito bom, Thales. Acho que você tocou em dois pontos super importantes para as pessoas poderem entender o exame físico do paciente, né? Primeiro, a questão das bandas, né? Que a gente considera as bandas funcionais, as bandas anteromedial e posterolateral. Essas fibras posterolaterais, elas têm um componente de estabilidade rotatória. Isso é muito importante. E a anteromedial, elas realmente seguram mais em anteroposterior. Isso vai influenciar no seu exame físico e também na decisão cirúrgica, né? Porque o paciente, por exemplo, pode fazer uma ressonância, vir lá como uma lesão parcial pequena, mas porém o paciente tem falseio, tem a sensação de subluxação do joelho, né? Então isso é muito importante para você entender as indicações cirúrgicas, o seu exame físico e a sintomatologia do paciente. Só acrescentaria sobre os estabilizadores secundários do joelho, Thales, a questão do slope, né? Do slope tibial, eu acho que é importante. A tíbia, ela não é plana, ela não está no mesmo nível a região anterior e posterior. Ela tem uma caída de frente para, se você olhar em perfil, a parte anterior ela é mais alta do que a posterior. Não sei se você tem alguma imagem que mostre isso, mas em torno de 10 graus isso. Em torno de 10 graus. Essa decaída do platô tibial também estabiliza, evitando esse escorregamento da tíbia para frente. Isso é muito importante nas reconstruções em que a gente tem uma modificação do eixo, né? Do eixo anatômico. O paciente tem uma lesão crônica do LCA, como você mesmo falou, o colateral medial ele é um estabilizador secundário, vai ser solicitado bastante nesses pacientes que têm LCA deficiente, assim como o corno posterior do menisco medial, e vai acabar tendo lesões secundárias à insuficiência do ligamento cruzado anterior e vai alterar o eixo mecânico desse paciente. Aí a gente vai lá operar, vai ter que fazer uma osteotomia para alinhar esse eixo. E se você mexer nesse slope, você alterar esse slope, você corrige lá, vamos lá, a seguinte situação, você corrigiu o eixo mecânico, mas você alterou o slope e reconstrói o ligamento cruzado também, você pode falhar sua reconstrução porque você alterou o slope desse paciente. Então, o slope, ele também é um estabilizador super importante, na verdade é estático, né, e deve ser sempre lembrado. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre anatomia? Acho que você foi bem pontual, Thales. Achei legal que você falou sobre as inserção origem, relação com os meniscos. Isso é muito importante. E estabilizadores secundários, super importante. A funcionalidade das bandas, anteromedial e posterolateral. Existe literatura que consideram 3 bandas mesmo. Existe uma banda intermediária, mas isso não é consenso, isso é mais anatômico mesmo, questão de dissecção, você vai lá e consegue dissecar. Já teve descrições de 4, 5 bandas do LCA, inclusive. Moisés Cohen, que faz um trabalho maravilhoso sobre anatomia do LCA, ele já tem trabalho que ele já teve relatos de 5 bandas do LCA.
Então, funcionalmente, o que importa é o que é que essas fibras fazem. Geralmente é isso mesmo, é Rotação anteromedial e... Uhum. e translação, É. exatamente. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os princípios da reconstrução do LCA, lesão isolada, não vou falar associada a nenhum outro fator, porque aí vai um livro inteiro, né? Falar sobre LCA, falar sobre cartilagem, falar sobre canto posterolateral, posteromedial associado. Eu acho que isso não seria bom para o aprendizado. Eu acho que Uhum. correlacionar tudo que você falou aí com a cirurgia, eu acho que é esse ponto que a gente queria que chegasse, Isso. porque a minha cirurgia nada mais é do que reproduzir tudo isso que você falou. Quanto mais próximo disso, eu acho, o meu conceito, existem conceitos diferentes, existem conceitos não anatômicos, existem conceitos isométricos, que é uma outra escola, são outros princípios. Mas o que a maioria hoje considera realmente é a tendência à busca da anatomia para poder ter bons resultados, né? Ótimos resultados. Isso. Sobre o histórico do LCA, desde 1893 se tenta reconstruir LCA. Então, é uma cirurgia muito antiga, se fazia aberta, né? Grandes incisões, utilizando a face lata como enxertos, reconstruções extraarticulares, e depois é que elas foram evoluindo realmente para as construções intraarticulares. E eu acho que eu vou me ater um pouco sobre o que é que realmente o que é que tem hoje em dia, assim, de parecido e de melhor, porque a gente nunca tem certeza sobre qual é a melhor técnica, qual é o melhor enxerto. Existem muitos estudos, a depender do centro, vai sair muito positivo para um lado, muito positivo para o outro lado, e certeza mesmo a gente não tem. O que a gente tem é que técnicas boas em mãos de pessoas boas, vai sair um bom resultado, né? Então, Uhum. é isso aqui. Eu vou tentar mostrar aqui, pessoal, não Tá. consegui fazer a maravilha que Thales fez aí no computador, na televisão, mas eu vou tentar mostrar aqui no meu computador. Preparei algumas coisas aqui para vocês. Vou tentar, se ficar tremendo muito, vocês falam que eu procuro aqui o tripé e tento ajudar vocês, tá? Como eu falei, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a lesão isolada do LCA. Como objetivos aqui, o que a gente vai ter? A anatomia, Thales já falou muito bem do LCA, a função baseada em suas bandas, também já foi muito bem explicado. E eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo do trauma, o diagnóstico clínico, radiológico, o que é que a gente faz geralmente na urgência, né, com esses pacientes que chegam com a lesão do LCA, o porquê de operar essa lesão. Existe uma grande discussão em alguns estudos em querer provar que o tratamento conservador também é possível, sim, dependendo da faixa etária, dependendo do estilo de vida e dos objetivos do paciente, pode ser sim utilizado o tratamento conservador. Mas a gente vai se ater ao tratamento cirúrgico e eu vou mostrar os pontos para que isso aconteça. A lesão parcial, ela também tem suas particularidades, eu vou citar um pouco aqui. As opções de enxerto que a gente usa para substituição desse ligamento, as fases da cirurgia, né? Eu não coloquei nas fases da cirurgia nada que seja particular meu, né? Basicamente é de qualquer técnica cirúrgica, são fases que devem ser feitas para que se alcance a reconstrução do ligamento. Eu fiz alguns vídeos aqui, mostrei rapidinho como eu faço, né? Como eu aprendi, como eu gosto e como eu acho que tenho ótimos resultados. Os tipos de fixação desse ligamento e a questão da ligamentização, que é super importante. Vão ser slides rápidos e eu acho que objetivos, e qualquer dúvidas vão mandando aí. Thales vai anotando aí, me ajudando, para que a Tá. gente tenha progressão. Eu desativei os comentários porque estava atrapalhando a sua visualização. Aí daqui a pouco eu ativo novamente, tá bom? Tá, joia. Bom, anatomia eu vou pular, a questão das funções. E Thales falou muito bem sobre as funções, né?
o controle dessa translação anterior da tíbia, a questão da estabilização rotatória do joelho e uma outra função que eu julgo uma das principais funções do LCA, que é a de propriocepção. O LCA, Esqueci de falar, ó. É, Esqueci de falar sobre a propriocepção, que é dada pelo nervo tibial posterior, tá, gente? As fibras que vêm lá dos mecanoreceptores que estão nesse ligamento, elas chegam no nervo tibial posterior e sobem para a medula. Então, geralmente tem estudos que comprovam que pessoas que têm alteração no LCA têm alteração na propriocepção. Inclusive consciente, né, Thales? Propriocepção isso. consciente. Isso. A propriocepção, que o ligamento ele é muito importante. Existe um reflexo que a gente vê demais nos congressos as pessoas falarem, que é esse arco reflexo chamado arco reflexo de Lerick, que é um reflexo que é desempenhado quando o LCA ele é colocado em tensão excessiva. Ele vai despertar esse arco reflexo e vai fazer com que tanto a musculatura agonista como antagonista do joelho entre em contração para poder equilibrar e travar a articulação. Então, tanto o quadríceps como os flexores do joelho, eles são super solicitados no caso de que você sofra um trauma torsional e esses mecanorreceptores lá do LCA vão fazer esse arco reflexo e vai travar seu joelho. Então, vai te defender contra a lesão, certo? Quem não tem LCA não vai ter esse arco reflexo, obviamente não vai travar o joelho e vai ter as lesões secundárias à instabilidade, né, do joelho aí. Bom, essa é a função. Queria mostrar um pouquinho sobre a questão do trauma. Eu acho que isso é muito, muito batido. Eu acho que todo mundo sabe um pouco. Eu mostrei aqui coloquei um exemplo aqui para vocês. Um jogador de futebol, né? Que ele se machuca. Se machuca sozinho. Ele faz o movimento de adução, me desculpe, de valgo do joelho, né? E o corpo abduz. E aí o joelho roda e literalmente faz a lesão. Nesse caso, ele sofre uma lesão, nessa situação dele, ele sofreu uma lesão que é chamada tríade maldita, né? Que é a lesão do LCA, do LCM e do menisco medial, certo? É uma lesão grave, uma lesão de resultados que a gente tem que caprichar aí para ter bons resultados. Aqui eu mostro outro caso de trauma, novamente, o atleta sozinho, né, numa aterrissagem, por provavelmente falta de controle motor, né? É atleta de alta performance, é profissional, mas acredito que faltou um pouquinho mais de preparo para ela conseguir ter uma resposta rápida, né, da musculatura aí. Enfim, mas aconteceu isso. Geralmente o mecanismo de trauma é o paciente sozinho que se lesiona. Existem outros, né, na literatura, como a gente vai ver mais adiante aqui. Deixa eu tentar passar aqui. Como a hiperextensão do joelho, né? Existem algumas críticas em dizer que a hiperextensão lesiona o LCA, mas lesiona sim, e porque muita gente dizia que o LCP protegeria o LCA, mas não, o que a gente vê é que no trauma de hiperextensão, na hiperextensão, quem é solicitado é o LCA e não o LCP. O LCP ele é solicitado na hiperextensão quando você é deficiente de LCA. Quando você é deficiente de LCA, você E rompe o nesse LCP. caso, e nesse caso existe uma translação posterior do fêmur, e não da tíbia, né? Isso, exatamente. A relação realmente aqui é do fêmur que se joga para trás. E a questão dos contatos diretos, né? Também são mecanismos de trauma para lesão do LCA, né? Um cara chegou com a tesoura aqui no seu joelho, fez um movimento lá, rotação, vai romper o LCA. Bom, mostrei para vocês na anamnese o que é que a gente vai pesquisar, vai conversar com esse paciente, vai procurar quanto tempo esse paciente tem de lesão, se ele é agudo, se ele é subagudo, se ele é crônico. O mecanismo de trauma vai ajudar demais no diagnóstico desse paciente. As queixas dele, né? Geralmente um LCA puro na fase aguda dói. Por que dói?
porque ocorre a hemartrose desencadeia o processo inflamatório, além da energia do trauma. Obviamente, faz o estiramento de outras estruturas e isso dói sim. No exame físico, o que é que eu vou achar? Vou geralmente achar uma hemartrose na urgência. A gente consegue, se fizer uma punção, vir sangue, e 80% das hemartroses é lesão do LCA. E vamos atrás de fazer alguns testes específicos para a lesão do LCA. Esses vídeos são meus, eu gravei, eu vou mostrar aqui um LACMA, certo? A gente tem que segurar o fêmur. Não aconselho fazer o movimento de ida e volta do fêmur e da tíbia, porque você pode cair num caso de lacidão ligamentar e achar que tem lesão do LCA e não tem. Examinar o joelho contralateral é super importante, porque o exame ele é comparativo, certo? Aqui embaixo eu vejo uma gaveta, né? Paciente anestesiado é mais fácil, vem fácil demais, porque eu tiro os estabilizadores dinâmicos do joelho. Ao tirar os estabilizadores dinâmicos, é como se eu agravasse a lesão e aí fica mais positivo. Lembrar que a gaveta é um exame que é para ser feito em rotação neutra, em rotação interna e em rotação externa, nos 3 casos. Por quê? Porque você precisa diagnosticar se tem lesão medial, se tem lesão lateral associada a essa lesão do LCA, certo? É um ótimo exame para diagnóstico e para distinção entre se acometeu mais uma banda anterolateral, ou anteromedial ou posterolateral, ok? Existem outros exames, muitos exames, Steinman, entre outros. Eu citei mais 2 aqui, Thales, porque eu gosto muito desses testes. O pivot shift, que é o de cima aqui, que é o que ele vai reproduzir aqui, é um exame doloroso, é um exame difícil de fazer, principalmente na urgência, não recomendo de jeito nenhum, mas nos casos crônicos, paciente anestesiado, tudo, é um exame que me ajuda demais a escolher técnica, a escolher correção de outros ligamentos, como hoje em dia a gente tem em voga muito a questão da reconstrução do ligamento anterolateral, que é um estabilizador do joelho. É novo isso, de uns 7 anos para cá. Ao longo, se você imaginar, o LCA tem 130 anos, então 7 anos é novo. E pacientes que são jovens demais, abaixo de 18 anos, 20 anos, eu considero, e tem um pivot shift bem explosivo, você consegue subluxar e reduzir esse joelho explosivamente, e só tem LCA, é um caso em que você tem que pensar em fazer uma reconstrução extra-articular para agregar estabilidade e não só reconstruir o ligamento cruzado anterior. Isso é um cuidado que nós cirurgiões temos que ter, porque não é incomum você precisar fazer a reconstrução de um anterolateral e falhar. Existe esse outro teste que tem 3 anos, super novo, saído do forno, que é o chamado teste de Lely. Tem poucas descrições, mas que eu estou aperfeiçoando minha mão. O paciente está anestesiado, eu faço uma gangorra na tíbia ali e faço uma força de anteroposterior no fêmur. Paciente que tem LCA íntegro, ele faz... Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo reproduzir. Ele faz a extensão da perna. Tá. Ok? Paciente que tem LCA deficiente, isso rompeu, quando você faz a mesma coisa, o joelho não faz a extensão da perna. Ele trava. Por quê? À medida que eu empurro o fêmur para baixo, como não tem um estabilizador antero-posterior, o fêmur vai cair para trás. Ele não tem nada segurando ele. No caso que quem tem um LCA, a força que eu estou fazendo no fêmur vai ser transmitida para o LCA, que vai ser transmitida para a tíbia, que vai fazer o movimento. Ok? Isso tem quanto tempo, Thales, que então, a literatura está falando? Muito novo, em torno de 3 anos, Thales. É muito novo esse teste. É um teste que realmente precisa de sensibilidade na mão. E eu sempre estou testando para poder ganhar um pouquinho mais de destreza no exame físico aí desses pacientes. Tenho gostado. Não substitui o LACMA. Eu acho que, para mim, o LACMA é um teste super real e fidedigno, principalmente quando você faz comparativamente.
você primeiro examina o joelho bom do paciente, depois você examina o joelho machucado do doente lá e vai ter bons resultados. Lembrar que o LACMA, ele é o teste mais específico e o Pivot Shift é o mais sensível de todos os testes para lesão de LCA, ok? Ok. Bom, na imagem, chega um paciente na urgência, a gente com hemartrose, queixa de torção, a obrigação de pedir uma radiografia. Esse paciente pode ter luxado a patela, esse paciente pode ter luxado o joelho, o paciente pode ter tido uma fratura e é obrigatório no exame inicial fazer uma radiografia. Isso aqui é um túnel view, né? Provavelmente fizeram suspeitando de uma fratura avulsão da espinha tibial. E você mencionou aí iminência tibial, né? Que é o nome mais correto. Mas a gente, na prática, usa muito o nome espinha tibial. A criança fez uma fratura da espinha tibial. E a gente faz esse raio-x aí que o intercôndilo ali parece bem um arco, né? O que é que a gente está vendo? Eu marquei aqui e a gente está vendo um fragmentozinho, uma fratura, avulsão do côndilo lateral da tíbia. Isso é um sinal, não é considerado patognomônico da lesão do LCA, mas é um sinal, um indício radiológico de lesão do LCA. Então, pelo raio-x, você pode ter esse sinal e que você tem que confirmar com outros exames que não foi o LCA que rompeu também. Alguns estudiosos falam que esse fragmento que avulsiona é justamente o ligamento anterolateral, que ele também é um estabilizador aí antero-posterior da tíbia, ok? É um sinal bem descrito aí. Aqui eu tenho uma imagem dele. Ele é um ligamento que sai do epicôndilo lateral e se insere ali entre o tubérculo de Gerdy e a tuberosidade anterior da tíbia, ok? E que tem grande importância aí hoje em dia nas reconstruções. O exame padrão ouro continua sendo a ressonância. A ressonância ele tem ponderações em T1 e T2. Esse aqui é um T1, em que a gente vê a imagem bem bonita do LCA aqui. Você já tinha mostrado, né, Thales, ali. E a relação com o LTP, ok? Ele realmente se origina ali na parede medial do côndilo femoral lateral, na sua porção mais posterior. Se a gente dividisse essa parede em 3/3, ele nasce geralmente no terço posterior, né? A gente diz no 66% de anterior para posterior, né? Se a gente lá durante a cirurgia mede essa parede que tem, vamos lá, 45 centímetros, isso é um dado irreal. Mas se a gente, pronto, ótimo. Se a gente mede que tem 45 centímetros, geralmente a posição é entre o 30 e o 15 final, né? Para a gente localizar essa inserção no fêmur. E na tíbia, realmente, isso, bem posterior. Se você observar na sua imagem aí, muito bacana esse sua imagem. Diferente do posterior, né? Ó. Diferente do posterior, porque por isso que o nome é cruzado, porque eles se cruzam nos dois planos, né? Eles se cruzam tanto de trás para frente como de medial para lateral, né? Eles se cruzam. E aqui a gente vê uma imagem T2 agora, em que a gente não consegue mais ver a imagem do ligamento cruzado anterior. Não se engane, não é sempre fácil assim. As lesões, elas podem se diagnosticar. A gente pega muitos laudos que diz que o LCA tá íntegro, a imagem realmente parece estar íntegra e você examina, o paciente tem uma instabilidade objetiva mesmo. Então, não é sempre fácil assim como está essa imagem. Às vezes o LCA, ele rompe, ele se solta literalmente da sua inserção femoral e cicatriza no LCP ou no próprio intercôndilo ali na região superior do intercôndilo. E quando você faz a ressonância, ele está lá, esticadinho, no seu trajeto oblíquo lá, como o Thales explicou. Sendo que ele não está mais fazendo a função dele estabilizadora, porque ele não está grudado no osso, ele está grudado ou no LCP ou no intercôndilo. Quando ele gruda no intercôndilo, na parte mais alta,
ele às vezes bloqueia o joelho. Então, é o paciente que chega com aquele flexozinho, não tem lesão do menisco, mas tem aquele flexo. Por quê? Porque está tendo um impingement, está tendo um impacto pela cicatrização errada do LCA ali no intercôndilo. E quando ele cicatriza no LCP, além da dificuldade diagnóstica do exame, a gente tem falso negativo no exame físico. A gente faz um LACMA e ele segura. Você vê, compara e diz, não, aqui está tudo bem. E o paciente, doutor, mas eu tenho um falseio, eu não consigo fazer um movimento de giro. Isso aconteceu comigo recentemente. Um paciente tinha ido para 3 colegas, olhou a ressonância, laudo da ressonância normal, e não, é fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. Na verdade, o paciente tinha, sim, uma lesão da inserção proximal do LCA e cicatrizou no LCP. Dificultou muito o diagnóstico e nem sempre é fácil aí, mesmo com ressonância, que tem uma Então, sensibilidade em torno. então, no caso, ele sai daqui, ele é rompido, né? E ele vai cicatrizar aqui, Thales. Isso. A Ah, distância entre o LCA e o LCP em certos lugares chega a 5 milímetros, 4 milímetros, é muito pouco, entendeu? Então aham. ele cicatriza mesmo. Eu tenho algumas imagens, eu infelizmente não coloquei aqui na apresentação, de várias cicatrizações e a gente vê. Uhum. Thales? Alô? Tá com Oi, problema aqui, ó. tá me ouvindo? Pronto, agora tô. Bom, e é isso, certo? Aqui é um corte coronal, mostrando o ligamento cruzado anterior ali, saindo da tibia em direção ao fêmur. Ok? Aqui é o normal e aqui é a lesão. Esse grande edema que a gente vê. Existe um sinal chamado Bone Bruise, eu não sei se vocês já ouviram falar, me desculpa aqui que eu me perdi, que é esse edema que a gente vê no fêmur e na tíbia. Aqui a gente está vendo na tíbia. O que é que acontece? O joelho subluxou. Houve uma pancada entre o côndilo femoral e o platô tibial. E forma esse grande edema ósseo mesmo aqui, que é um sinal indireto de LCA. Tem alguns pacientes que acontecem aquelas situações que eu falei anteriormente e que chega com esse edema aqui. E eu vou examinar e digo, não, esse paciente tem lesão do LCA. Tem que melhor olhar esses exames. Existem cortes na ressonância específicos para LCA, que algumas empresas de radiologia aqui em João Pessoa já fazem, de praxe, de rotina, e aí facilita muito, porque se a gente for ver os cortes coronal, se você fizer só corte coronal, como você mesmo falou, o LCA ele é inclinado, ele é oblíquo. Então, se eu faço cortes coronais, eu posso não pegar a lesão. E aí, o que é que eles fazem? Eles inclinam e fazem o que chamam semicoronal. Eles inclinam e aí o corte sai na direção de 30 graus, 35 graus, vai depender do protocolo, na direção do LCA. E aí pega toda a extensão do LCA ali naquele corte. Isso facilita nossa avaliação, ok? Existe um outro sinal indireto, que é não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui do mouse, que é a tíbia, quando o LCA rompe, ocorre uma anteriorização aqui da tíbia, certo? Quando o LCA rompe. Então, o LCP ele se verticaliza, porque ele é horizontalizado, ele é oblíquo aqui. Então, quando a tíbia vai para frente, é como se folgasse ele um pouquinho e ele fica assim, ó, olhando para cima. Ó, verticalizado mesmo. Esse sinal aqui está bem bacana, tá vendo? E tem alguns autores que dizem assim, se você passar uma linha pelo LCP e ele cruzar acima de 15 centímetros acima da linha articular, tem lesão no LCA. Mesmo que a imagem não mostre, aquele ligamento ele está insuficiente. Que é uma outra situação que acontece. O LCA ele não rompe completamente, passa-se dias, o paciente faz a ressonância e a gente vê o ligamento lá no lugar. E
o laudo vem como um estiramento de baixo grau, enfim, qualquer descrição desse tipo, mas o ligamento está insuficiente, ele não está exercendo a função dele, ok? Eu tenho aqui, ó, eu acho que pronto. Seria essa a disposição do LCP, não é isso? Pronto, o LCP normal, ele é assim. Uhum. Ele é mais oblíquo. E quando tem a lesão do LCA, ele fica verticalizado. Isso é um sinal indireto de lesão Uhum. do LCA. E Igual a aquele gente vê bolo mesmo de... a translação, ó, o deslocamento anterior da tíbia, né? Interessante. Isso, isso. Uhum. O que pode mascarar isso, essa translação anterior, é porque esse exame de ressonância, ele é feito deitado. Então, às vezes, Uhum. a posição do paciente faz com que a tíbia caia, entenda? Entendi. Aí pode, é um sinal não muito confiável por causa disso. Mas se você vê uma translação, obviamente tem alguma coisa errada aí na estabilização desse joelho. Ok? Uhum. Antigamente se dava muito valor. Se você abrir um livro, uma literatura de 2000, você vai ver falando muito sobre os KT1000, KT2000. Vocês também deve ter nos livros de fisioterapia, mas a gente não dá muito valor porque não consegue reproduzir realmente o que está acontecendo. Sei. Antigamente, para você ter ideia, só se publicava um estudo sobre a LCA se você fizesse o KT1000 ou o KT2000. Se você não fizesse esses testes, as revistas elas não aceitavam as publicações. Então, hoje é uma coisa que está bastante em desuso. Eu acredito que as pessoas que têm formações recentes nunca nem ouviu falar sobre esses artrótomos aí, artrômetro, que é para medir essa anteriorização aí da tíbia, certo? Outros exames que eu não falei, Thales, aqui que eu não citei, são as radiografias dinâmicas. O que é isso? Eu faço uma força de... Isso é usado muito mais para LCP, mas também pode ser usado para LCA. Eu faço uma comparação entre um raio-x fazendo uma força no joelho, como se fosse uma gaveta no joelho bom e num Uhum. joelho suspeito. E compara o quanto o translador, entendeu? E tem os parâmetros para dizer se aquela translação ela é muito, é pouca, ou é leve, moderada ou grave. Isso é mais usado no LCP, quando a gente tem dúvida se vale ou não investir um tratamento cirúrgico ali. Aí a gente faz os Uhum. raios dinâmicos e translações maiores que 10 milímetros, elas geram muita Aqui, instabilidade. aqui em João Pessoa a gente consegue fazer? Não consegue. Eu já tentei de todas as formas. Os técnicos de radiologia, eles botam todas as dificuldades e geralmente nas clínicas é que eu consigo fazer porque eu faço do jeito que eu quero. Então, eu trabalho em clínica, quando chega lá o paciente, eu digo, ó, vamos lá, eu mesmo vou para a sala de radiologia, vamos E lá você fazer isso faz. aqui. Tá. Mas isso é exceção, isso não é de rotina, não é um exame, é naqueles exames realmente duvidosos lá que a gente tem dificuldade. Uhum. Bom, o que é que a gente vai fazer na urgência? Como as entorses em gerais, né? A gente vai fazer o método Price, é muito bom para ajudar na questão da dor, na diminuição da resposta inflamatória, no edema desse paciente. Então, proteja essa articulação, dê repouso para ela, faça gelo, faça faixas de compressão, deixe o membro elevado. E em algumas situações, você vai ter que fazer uma punçãozinha, uma artrocentese ali, para poder tirar aquele líquido e aliviar a, 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 a distensão, né, que aquele líquido causa na cápsula, e essa distensão na cápsula causa dor. Então, se você não fizer uma artrocentese, não é obrigado em todos os casos, mas naqueles casos em que a hemartrose realmente é muito grande, você poderia fazer e ajudar na dor, né, desse paciente. Então, aquele tópico que eu acho super importante, porque operar essa pergunta, quase 80% dos pacientes fazem, doutor, mas por que eu tenho que operar? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. O que acontece se eu não operar esse LCA? E aí você vai conseguir entender por que deve operar, ok? Uhum. Eu tenho um paciente, claro, se eu tiver um paciente idoso, um paciente com baixa demanda, que descendo uma escada rompeu o LCA,
paciente que tem 50 anos, esse paciente ele não é candidato à cirurgia, óbvio. Mas entre os candidatos que a gente tem, os pacientes jovens e ativos, que não querem mudar o seu estilo de vida e gostam de fazer atividade física, é, enfim, esses pacientes eles precisam de reconstrução do LCA. Quando você rompe o LCA, lembra daquele reflexo que a gente comentou lá da propriocepção? O Sim. reflexo de Lerick? Você vai perder esse reflexo, você vai deixar seu joelho instável e você vai se predispor a ter lesões secundárias, a lesão dos meniscos, a lesão do LCM, a lesão de cartilagem. Esse paciente vai ter falseio, vai ter instabilidade. Isso é ruim para o paciente, porque cada vez que subluxa o joelho, é dor, é hemartrose, reabilitação, enfim, todo essa peleja que ele tem que passar de novo. O paciente evolui dificilmente um paciente que tem LCA e não opera, dificilmente ele não vai evoluir com atrofia. Ele vai evoluir com atrofia muscular, isso vai causar dor femoropatelar e vai perder a qualidade de vida, né? Esse paciente também, quando ele perde esse reflexo e a tíbia fica subluxando para frente, isso é bem bacana de entender, fica forçando demais a musculatura posterior da coxa, né? Os flexores de joelho ficam sendo muito solicitados, porque eles ficam tentando puxar a tíbia de volta. Então, você Uhum. subluxa para frente, a musculatura de trás tende a trazer para trás. Então, muita tendinite da pata de gansa, muita tendinite do gastrocnêmio, muita tendinite do bíceps, muita tendinite do poplíteo. O músculo poplíteo, ele tem tendinite e causa muita dor na região posterior do joelho. Então, tem que ser estudado, tem que ser pesquisado. Então, o paciente chega com muita dor, dói muito atrás da perna por causa dessa hipersolicitação. E muitos desses pacientes estão na academia, dando lá o gás, assim, ó, você precisa, você não vai Uhum. operar, mas você precisa fortalecer. Mas eles não conseguem acompanhar a questão dos agonistas e antagonistas de maneira correta e acabam desencadeando essas tendinites posteriores. É porque Essa geralmente na academia, né, Thales, eles trabalham a hipertrofia adaptada a uma máquina. Eles não trabalham a parte funcional, né? Que é bem diferente. Exatamente, tem isso também. É, E às vezes você nem consegue ganhar a propriocepção também, porque você não tem os mecanorreceptores. Você, obviamente, outras estruturas vão ter. O corpo humano ele é muito inteligente, então quando você tem deficiência de alguma coisa, ele tende a se adaptar, mas às vezes essa adaptação demora demais, às vezes não acontece Uhum. de maneira completa, enfim. Essa perda do arco de movimento é naquelas situações em que o LCA ele cicatriza no intercôndilo. E aí dá um impacto e acaba limitando a extensão aí desse paciente. O paciente anda com flexo. Uhum. Eu já vi várias situações de pacientes andando em flexo sem lesão do LCA. Ele entra no consultório, aí você diz, é uma alça de balde, certeza, na cara. Aí você vai examinar, o cara não tem teste positivo nenhum para menisco. Poxa, o cara fez uma artrofibrose, então. Mas não era artrofibrose. No final das contas, quando você faz a ressonância. Terminou o tempo. Esgotou o tempo Engraçado que a gente vai conversando e nem vê isso tudo passando, né? Você parou, Bom, sabe qual momento? Você falou sobre o déficit de propriocepção. Mesmo as outras estruturas tentando compensar, mas isso leva tempo, né? E muito. até antes de você continuar, eu tenho aqui mostrando como é que é a estrutura, o sistema, né, de propriocepção. Isso aqui, gente, é o nervo tibial. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, e é ele que vai receber as fibras oriundas dos mecanoreceptores lá do ligamento cruzado posterior. Então, quando tem rompimento, vai ter um déficit. Outras estruturas vão tentar compensar, mas como o Thales falou, não é suficiente para dar estabilidade para esse joelho. Pronto, Thales, pode continuar. Bom, e eu vou tentar apressar um pouquinho, certo? Essa Tá. parte é super interessante porque é de decisão cirúrgica, mas enfim. É,
esse paciente que não optar por operar, ele vai ter que modificar o estilo de vida. Não tem como ficar jogando futebol com LCA deficiente, não tem como jogar vôlei e aterrissar daquela maneira lá que a gente viu sem o LCA, é impossível. O paciente vai luxar, literalmente, vai romper todos os ligamentos do joelho e toda essa instabilidade ela vai acabar por causando artrose nesse joelho, que é o fim de carreira, né? A artrose é o paciente que vai sofrer com perda de qualidade de vida, dor, deformidade, edema, derrame articular, enfim. Existem alguns estudos que tentam provar que a deficiência do LCA em pacientes que optam por não operar não leva à artrose. E alguns estudos têm sucesso nisso, conseguem comprovar. E eles atribuem a artrose secundária à insuficiência ligamentar do LCA a lesão do menisco, a lesão do corno posterior do menisco, que é secundário, que é um estabilizador secundário. Mas a gente sabe que no contexto geral, esse paciente, muitas vezes até operando, vai desenvolver artrose. Então essa instabilidade ela tem que ser levada a sério mesmo e pacientes candidatos à cirurgia só não opera se ele não quiser ou se a clínica dele não permitir, né? Então, os objetivos, quando a gente vê aqui, é fazer tudo aquilo que você falou, devolver a biomecânica, a cinemática para esse joelho, prevenir as lesões secundárias, prevenir a artrose e manter a qualidade de vida, né, e o estilo de vida desse paciente. Nas lesões parcial, a gente opta por operar pacientes que têm alta demanda. Existe uma crítica enorme porque operar no Neymar, naquela fratura do pé dele, não se opera em ninguém aquela fratura, mas em Neymar porque opera, porque é um paciente, porque ele era um paciente de alta demanda, um paciente que mudou um pouquinho a anatomia, muda os vetores e vai perder performance. Esse cara ganha milhões de dinheiro com performance. Ok? Se ele precisar dar um pique, uma carreira, uma explosão, e aquela dor limitar ele nessa explosão, ele não vai fazer o gol, ele não vai ter a performance que ele se espera. Então, devolver a anatomia em alguns casos realmente é importantíssimo. LCA do mesmo jeito. Paciente de alta performance, a gente tende sim a operar mesmo a lesão sendo parcial. Pacientes que têm lesão parcial, a gente manda para vocês, para fisioterapia. O paciente passa lá 3 meses, reabilitou bacana, fez tudo, mas o paciente tem falseio ainda, não adianta insistir. Esse paciente precisa fazer a reconstrução do ligamento. E isso você tem que estar ligado e de bom contato com o seu paciente e com o fisioterapeuta, para que ele te dê um feedback. Cara, o paciente tá falseando, o paciente está reclamando de instabilidade. Às vezes o paciente não sabe o que é falseio, mas ele te dá pistas do que o joelho está instável, que tem certos movimentos que ele não consegue mais fazer. E você tem que ter a expertise de perceber isso, entendeu? Porque ele não vai chegar para você, eu estou com falseio permanente, eu não melhorei do meu falseio. Ele não vai dizer isso, né? E, no caso de insuficiência ligamentar, o paciente teve uma lesão parcial, essa lesão, sei lá, foi mais de 50%, mas é parcial, e esse ligamento não dá mais conta da função dele. Recentemente fui ajudar um colega na cirurgia, e foi a gente entrou com ele quando colocou o artroscópio no joelho, tava lá a imagem do LCA. Aí eu até brinquei, com ele. Vai tirar o LCA do rapaz mesmo, mas quando ele pegou o probe, que é um palpador, e puxou o ligamento vinha todinho na cara, todo maleável, todo solto, insuficiente completamente. Isso é, no exame físico do meu colega, esse ligamento não dava conta da função dele. Então, nesses casos, tem que operar também, mesmo sendo uma lesão parcial. Opções de enxerto, né? Vai ser uma briga eterna. Qual é a melhor opção de enxerto? Tem cirurgiões no Brasil, aqui mesmo, que só fazem quadricipital, que eles tiram um pedaço, um baguete ósseo da patela e um trechozinho ali do quadríceps para reconstruir, para ser o substituto do ligamento. Talvez esteja alguém que não seja da área que esteja assistindo, mas a gente não, quando a gente faz uma cirurgia de LCA, a gente usa um substituto para o lugar do LCA e não existe nada artificial que faça isso. A gente tem que usar 2 opções, ou de cadáver, né, que é o chamado haloenxerto,
ou o autoenxerto, que é de você mesmo, que você vai tirar de alguma parte dali do seu corpo que vai te dar as funções de substituição daquele ligamento. Existe o tendão patelar, que é outra opção. A gente tira um baguete ósseo da patela, um baguete ósseo da tátia ali e coloca lá, que é esse exemplo aqui. Esse enxerto é meu. Eu tirei um pedaço aqui em cima, a gente vê osso, aqui é osso, 2,5 cm de osso, 2,5 cm de osso embaixo. E aqui a fita, o terço médio, como essa imagem mostra, do tendão patelar, certo? Isso você tem que medir durante a cirurgia. Se o tendão patelar do paciente tem 3 centímetros, então eu vou tirar 1 centímetro na região central. O paciente tem 27 milímetros, eu vou tirar 9 milímetros. Você não pode tirar mais do que um terço desse ligamento. Críticas a esse ligamento, a esse enxerto, desculpe, é a dor anterior no joelho, o risco de fratura da patela. A patela ela pode fraturar no pós-operatório. Então, vocês que fazem reabilitação de tendão patelar, tem que tomar muito cuidado nos movimentos de arranque. Eu tive uma experiência no meu R4, um paciente, um jogador profissional de um chefe meu, na reabilitação, numa explosão de pique, com 4 meses de pós-operatório, fez uma fratura da patela. Ele literalmente abriu a patela em duas, porque fragiliza mesmo. Quando você tira esse baguete ósseo, fragiliza. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado mais nessa reabilitação. As vantagens desse ligamento são várias, né? Quando você faz o túnel ósseo e você coloca um baguete ósseo, um pedaço de osso no lugar do túnel que você fez, A generação mais rápida, né? a integração do ligamento é bem mais rápida. Uhum. Isso, a biologia é favorecida demais e a chance de falha diminui. Para você ter ideia, o índice de falha com o tendão patelar é de 2%, e o índice de falha com a pata de ganso é de 4%, é o dobro. A gente, é pouco também. É baixo, mas em comparação a ele, é o dobro, né? Uhum. Então, em comparação a ele, é alto. Não tem estudos, pelo menos eu não me lembro da taxa de ruptura, de falha com quadríceps, mas o quadríceps é um enxerto muito forte, é usado até para LCP. Eu geralmente uso, é a minha terceira opção, e eu uso muito para LCP, né? Que você consegue pegar um bichão mesmo, dá 12 milímetros de diâmetro fácil. Então, é uma opção ótima para LCP. Tem gente que usa de Aquiles, né? Mas é muito raro. Mas, basicamente, quando é halo enxerto, né? Quando você pega de cadáver, quem tem banco de tecido. Eu fiz especialização lá em Curitiba e lá tinha banco de tecido. Depois acabou enfim, consegui pegar uns 2 ou 3 casos de halo enxerto. Tem a desvantagem do risco de contaminação, de pegar doença, né? O HIV, hepatite. Porque quando você coloca para esterilizar, se você usar certos métodos, você vai perder as propriedades biomecânicas daquele enxerto. Então, tem certos processos que não dá para passar. Então, a melhor opção realmente é o seu autoenxerto. A gente deixa o autoenxerto para os casos em que o paciente teve uma lesão multiligamentar do joelho, teve que usar todos os enxertos que a gente tem e não tem de onde mais tirar. Aí tem que ser realmente de cadáver. Eu gosto muito de usar o tendão patelar, pacientes mais gordinhos, mais obesos, jogadores de futebol. Eu começo logo de cara por ele, não uso a pata de ganso. A pata de ganso é de longe o mais utilizado, 80%, 90%, eu acredito até mais um pouco, mas em certos grupos eu não opto pela pata de ganso, eu opto por esse tendão patelar. Revisões é uma ótima opção. Eu peguei Sim, já. Já pronto. peguei. Tem cirurgiões que... Ele fez um enxerto pelo tendão do semitendinho, rompeu, aí fez uma cirurgia de revisão, aí colocou exatamente do ligamento patelar. Isso. Tem gente que opta por tirar a pata de ganso do outro joelho, porque gosta de verdade de usar a pata de ganso. Eu não vejo essa necessidade de mexer num joelho que é limpo, né? Que é um joelho que não tem lesão. Você vai lá e tira. E outra vantagem de você manter a pata de ganso é como você mesmo falou, Thales, ele é um estabilizador secundário da instabilidade. Então, se esse paciente tem uma instabilidade,
e eu mantenho a pata de ganso, eu estou ajudando a manter a estabilidade daquele joelho. Mas realmente, a retirada desse enxerto ele é mais difícil, desse enxerto. Ele causa dor anterior, o paciente se queixa realmente de dor. Não são todos, óbvio, né? Nada é 100%, mas a taxa de dor anterior é alta. E outra coisa que limita o uso desse enxerto é o ajoelhar. Quando os pacientes se ajoelham, sente dor na cicatriz ali da cirurgia. Isso é verdade. Mas isso eu aviso sempre aos pacientes antes da cirurgia e nunca tive nenhum paciente dizer, não, doutor, eu não quero esse enxerto. Quando é a melhor opção, é a melhor opção. Aqui eu tenho um exemplo da pata da pata de ganso, do semitendíneo e do grácil. Né? A gente tira os dois e aí confecciona da maneira como sua escola lhe ensinou. Quadribande, 5 bandas, você pode fazer 6 bandas, a depender do comprimento desse ligamento e da espessura que você quer. Obviamente, se eu faço quadribanda e consigo um diâmetro 8, 9, isso é o suficiente para segurar qualquer joelho. Eu não preciso estar engrossando e enchendo o joelho da pessoa ali de tecido. Isso pode dar impacto no LCP, pode dar impacto no intercôndilo. E, além de tudo, quando você faz os túneis, principalmente na tíbia, se você fizer um diâmetro muito grande, você pode pegar o menisco, que está ali quando você mostrou na anatomia. Você arranca a raiz do menisco na hora que você faz o enxerto. Então, não é incomum você fazer um túnel grandão demais e fazer outras lesões, né, iatrogênica, ok? Bom, as fases da cirurgia, você vai posicionar o paciente, você vai tirar o enxerto, você vai fazer os portais artroscópicos, que são pequenos furos que a gente faz, coloca a câmera lá dentro, enche de soro, vai vasculhar lá dentro como é que tá, você vai fazer um inventário articular, vai procurar as lesões, vai corrigir todas as lesões, menisco, cartilagem, sinovite, o que você quiser, tirar corpo livre, e depois é que você vai para a LCA, certo? Isso que eu falei, essa limpeza chama toalete da articulação. Depois você realiza os túneis. Dependendo da técnica, você começa primeiro pelo túnel femoral. Dependendo da técnica, você pode começar pelo túnel tibial. Depois você faz a passagem e fixação desse enxerto, ok? Essas são as fases gerais de qualquer reconstrução do LCA. Aqui eu mostrei um exemplo meu, óbvio, não é a única maneira de se fazer, mas eu faço sem tirar a perneira, eu faço com o joelho em 90 graus, apoiado na mesa, me facilita. Esse pequeno corte que a gente está vendo é da onde eu tiro a pata de ganso. Quando a gente tira a pata de ganso, com stripper, que é um instrumento, ele sai assim, 2 tripinhas. E a gente vai confeccionar da maneira como a gente quer e fica no formato de um ligamento. Faço os portais, né, ali embaixo, para entrar a câmera, para entrar o shaving e os instrumentos que a gente vai olhar por uma câmera. Através dessa câmera a gente vai fazendo aquele inventário articular. Isso aqui é uma imagem de um menisco, não sei se está bom aí para vocês verem, mas essa linguetazinha aqui que a gente vê é o menisco. Isso é o menisco. Aqui em cima é o côndilo femoral, em branco. Aqui no meio é o platô tibial e aqui a lingueta é o menisco. É essa imagem que a gente tem. Isso é imagem da imagem. Fica Seria feio. assim, Seria assim, no caso? Porque na sua imagem você está com o joelho em extensão. Eu estou com o Não joelho tá flexão, a 90 graus. Uhum. Então, e aí eu continuando minha cirurgia, eu acho que o resto de LCA fica todo frangeado aqui, é uma lesão completa, toda frangeada. Aqui é a parede em que esse ligamento deveria estar chegando. Ele deveria estar fazendo esse percurso. Mas a gente vê que ele está interrompido e aqui tem um restinho do ligamento na parede. Isso aqui a gente usa como referência para fazer o túnel femoral. E aqui eu uso para fazer como referência do túnel tibial. Esse é um dos parâmetros que a gente pode usar para fazer os túneis, mas existem outros parâmetros anatômicos, como o corno anterior do menisco lateral, o próprio LCP serve como parâmetro para a gente achar as localizações. Eu vou limpar, vou tirar isso aqui, não vou deixar esse emaranhado, certo? Existem escolas e existem teorias que dizem que você tem que deixar o máximo possível
porque tem mesmo ele estragado, tem mecanoreceptores e vai ajudar na sua biologia, na cicatrização, na ligamentização. Então, eu particularmente não tiro todo o coto do resto do LCA. Isso dificulta a cirurgia, passar um fio aí no meio, achar o lugar certo, se torna mais difícil tecnicamente, mas traz a vantagem biológica para o paciente. Bom, aqui eu estou vendo o côndilo femoral, essa parte branca, ok? Esse emaranhado de tecido aqui é o coto do LCA no fêmur, onde ele chega lá. Eu passei um fio guia, ok? Bem no lugar que eu acho que o LCA se insere no côndilo femoral lateral. E por dentro e por aqui, por esse guia, eu vou passar uma broca. E aí no final eu vou ter um túnel, vou ter um buraco. Esse buraco é por onde eu vou encaixar meu enxerto, ok? Deixa eu passar as imagens. Para quem não está entendendo, isso aí é um joelho esquerdo. Então, por isso que ele está mostrando o lado direito, porque é o côndilo femoral lateral esquerdo. Não sei se vocês estão Esse é entendendo. o joelho esquerdo. Pronto. Aqui, mais uma vez, é o côndilo, o fio guia. Aqui em preto é o túnel. Esse fio, ele é usado para puxar o meu enxerto aqui embaixo. Eu vou mostrar isso é um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar para rodar para vocês. Bom, eu estou puxando o meu enxerto e ele está entrando no túnel que eu fiz, ok? E olha, ele entrou o quanto eu perfurei. Se eu perfurei 3 centímetros, vai entrar 3. Se eu perfurei 2,5, vai entrar 2. O quanto eu queira ali que entre, ok? Esse fio, ele vai servir... Essa técnica aqui que eu fiz é parafuso, parafuso. Existem várias outras, vou mostrar. Mas é que por esse fio, eu vou inserir meu parafuso, que ele tem um buraco no meio. Então, ele passa por dentro desse furo e fica tudo alinhado, ok? Aqui é um outro vídeo mostrando depois da fixação. Depois que eu fixei o meu ligamento, eu filmei aqui essa imagem e ele tá ali, ó, tomando a direção oblíqua do ligamento nativo, no ligamento original. Isso eu estou fazendo a flexo e extensão do ligamento, do joelho, ok? Bom, sobre as técnicas cirúrgicas, o que é que a gente tem de mais comum? São muitas técnicas, eu não tenho como esgotar esse assunto. Mas o que é mais usado hoje em dia que vocês vão pegar aí, quem é fisioterapeuta vai pegar no dia a dia? Existem as técnicas chamadas isométricas, que a mais utilizada é a transtibial. O que é que o cirurgião faz? Ele faz um túnel na tíbia primeiro, passa um fio guia, como a gente está vendo aqui, e passa a broca. Aí ele faz o túnel na tíbia, saindo no footprint, onde é o lugar que o LCA se insere na tíbia. Que Thales mostrou bem direitinho a anatomia lá. Ok? Quando ele sai aqui, esse mesmo fio, ele vai ser usado para fazer o túnel femoral. Se vocês notarem, não vai ficar anatômico, não vai ficar localizado o túnel femoral, ele não vai ficar localizado no lugar em que o LCA nasce no fêmur, porque essa técnica não é anatômica, ela é isométrica. O que o cirurgião quer é que esse ligamento ele tenha basicamente o mesmo comprimento em todos os ângulos do arco de movimento, certo? Ele vai segurar o joelho tanto em extensão como em flexão, porque ele conseguiu um ponto isométrico desse ligamento. Como o Thales mostrou, o LCA tem as duas bandas que ora está tenso, ora tá frouxo, né? Dependendo da flex e extensão. Na anatomia a gente tem esse ligamento que ele não é isométrico, ok? Pronto. Aí ele mostrou aí, a gente viu na aula de anatomia, é isso aí. Então ele tem duas bandas, uma tá tensa e a outra tá relaxada. E quando faz a flexão, outra tá relaxada e a outra tá tensa. E quando ele faz essa técnica, ele tá fazendo uma técnica em que o ligamento tá toda hora tenso, ok? As técnicas anatômicas são muitas, eu coloquei duas aqui para vocês entenderem. Existe a transportal, o túnel femoral eu vou fazer independente da tíbia, tanto é que eu nem fiz aqui ainda, ó. Se vocês verem, a tíbia não tem túnel, só tem túnel fêmur. Eu passei um guia e passei a broca e fiz independente da tíbia e no lugar em que o LCA nasce.
Essa é a reconstrução com única banda. Thales até me perguntou se eu fazia única banda ou dupla banda. 99% dos cirurgiões faz única banda, porque não se viu comprovação de que dupla banda tem vantagem. Quem faz dupla banda vai depender de dupla banda o resto da vida. Quem faz uma banda vai depender uma banda o resto da vida. Essa outra técnica, ela é chamada duas incisões. É uma variação da técnica de Chambard. Ele faz o túnel de fora para dentro. Aqui eu fiz de dentro para fora, usando a broca, e daqui eu vou fazer de fora para dentro. Esse aqui especificamente é o fio que eu passei, o fio guia, lembra do fio guia que eu mostrei anteriormente? Ele dispara e vira uma broca quando ele entra aqui e come o túnel de dentro para fora, mas ele entrou de fora para dentro. É uma técnica outside in, ok? De fora para dentro. Essas duas técnicas, elas são anatômicas, elas vão reproduzir a anatomia do ligamento. E o que a gente sabe hoje em dia, no final de tantas brigas, é que as duas técnicas são boas e que as duas técnicas tiram o falseio do paciente e que as duas técnicas dão qualidade de vida. O que a gente percebe é que na técnica anatômica você consegue zerar mais os testes clínicos. Então, você consegue examinar um LACMA em uma gaveta e você consegue perceber que aquele joelho está mais estável. E na isométrica fica mais... Acho que a internet dele, a velocidade caiu. Vamos aguardar para ver se ele volta. Quem tiver perguntas, pessoal, aguarda até o final da explicação de Thales, que a gente vai tentar responder todas. Eu vi que Matheus terminar, a gente pergunta, tá? Deixa eu ver se ele volta aqui. Tá, Matheus? Se você ainda estiver aí, aguarde só um pouco para a gente poder tirar as dúvidas. A gente vai abrir um momento para isso. Não sei se vocês entenderam, ele mostrou dois tipos de técnicas, uma isométrica e uma anatômica, mas falou que na recuperação não existe uma diferença tão grande. Aqui existe, que nas anatômicas existe uma melhor estabilidade nos testes que são aplicados, nos testes ortopédicos, tá? Obrigado, Kel. Vamos lá, eu acho que ele teve algum problema sério na internet. Vamos ver se ele consegue voltar. Sim, sim, sim. A primeira parte já está lá no perfil do Instagram. Já coloquei. As duas partes vão ficar disponíveis. Muita gente perguntou: caramba, eu não vou poder nesse horário. Eu tô estudando, né? Ou estou assistindo outra live. Vai ficar disponível? Vai sim. No perfil do Anato Cursos vai ficar disponível para você poder assistir. Olha aí, ele já voltou. Desculpa, deu um problema aqui na internet. Uhum. Bom, só para a gente finalizar, tá no penúltimo slide, ficou fácil de entender essas técnicas. Sobre as fixações, o que é que eu tenho no mercado, existem os parafusos transfix, existe os e tudo isso fixa o ligamento, todas são efetivas e isso vai dar escolha de cada cirurgião, da facilidade que ele tem de utilizar. O que a gente sabe é que os parafusos, quanto maior o comprimento e maior o diâmetro, mais estabilidade eles vão ter, um em comparação ao outro. O que a gente tem hoje sobre melhor estabilidade de resistência são os endobotos, são esses aqui. O que eu acho que é a preferência, aqui em João Pessoa, pelo menos, eu acho que é a preferência da maioria dos cirurgiões. Exceção se faz aos planos de saúde que não os liberam, que são mais caros.
não vou citar nomes aqui, mas tem plano de saúde que só libera parafuso de interferência e metálico, nem absorvível libera. Enfim, isso não impede de fazer a reconstrução, isso não impede a cirurgia, e a gente tem que fazer, obviamente, né? Bom, sobre a ligamentização, é um tópico super importante de entender. A cicatrização desse enxerto, ele vai passar por fases. Eu não vou falar de toda a biologia aqui do enxerto, porque é muito grande e é muito chato de estar falando isso. Mas o bom de entender é que esse enxerto, ele vai ter que criar vida, vamos dizer assim. Ele vai ter que ganhar vascularização. A gente eu não sei se você falou, Thales, na aula de anatomia, mas o LCA, ele é extrasinovial, né? Ele não Uhum. tá, ele é intraarticular e extrasinovial. Ele está dentro da articulação, mas ele não está dentro da sinóvia, do tecido que reveste a cavidade. Então, vai ter que ser formado esse tecido sinovial por cima dele, vai ter que ter vascularização. Isso leva tempo. Quanto tempo leva para um enxerto sofrer esse processo de ligamentização? São em torno de 6 a 8 meses. Então, assim, a gente tem que esperar esse processo acontecer para que a gente sinta segurança de liberar esses pacientes para voltar ao esporte de alta demanda, né, os profissionais. Então, tem os testes isocinéticos para os pacientes retornar, existem os testes funcionais, existem os testes comparativos, mas esse tempo, infelizmente, não tem como a gente abreviar. Pelo contrário, em muitos pacientes, por exemplo, pacientes que fumam, paciente diabético, pacientes que teve infecção, esses processos vão ser mais demorados, esse processo vai ser mais demorado. Então a gente tem que avaliar de tudo um pouquinho mais, isso aí. Ô Thales, só um momento para explicar. Como você falou que existe vascularização, então a vascularização dos ligamentos cruzados vem através de um ramo da artéria poplítea, que é chamada artéria média do joelho. As artérias inferiores, ó, medial e lateral, de certa forma vão enviar ramos que vão vascularizar a periferia do menisco, dos dois meniscos, mas a artéria média é que vai dar suporte vascular aos ligamentos. Então, nesse processo de religamentação, é muito interessante entender a parte anatômica dessa região, né? Uhum. Exatamente. A gente na prática chama artéria genicular média. É questão até de Isso. prova. Eles Uhum. botam o ligamento cruzado anterior é uma questão fácil de anatomia e cai em todas as provas, acredite. E é Uhum. só saber que é a genicular média. Bom, eu acho que a gente está aberto aí para as perguntas. Eu acho que eu tentei simplificar o máximo possível. É um assunto técnico, mas que eu acho que ficou anatomia junto com a parte técnica. Eu acho que ficou bacana. Tem alguma pergunta aí para a gente? Tem. Matheus estava querendo fazer uma pergunta desde o início. Aí, quando caiu a internet, aí eu dei um recado, aproveitei e dei um recado para ele. Falei que quando terminasse a sua explanação, a gente iria abrir esse momento para perguntas. Matheus, e Ótimo. aí? Qual é a sua pergunta? Outra coisa, Thales, aquilo que a gente tinha combinado, a parte de reabilitação e a parte pós-operatória, eu acho que fica para uma segunda live. Eu acho Isso. que seria legal você falar sobre a reabilitação. Eu acho que é a parte que interessa demais aos pacientes. E, obviamente, eu iria dando o meu feedback do meu ponto de vista. Eu acho que seria legal uma live. Rapaz, tem até evidências, né, atuais que mudaram completamente os 50 anos de anatomia da fisioterapia brasileira, viu? Teve um artigo que realmente veio para tirar toda a base que a gente tinha de tratamento, que na verdade, quando a gente pensava que estava tratando, a gente estava causando lacidão ligamentar. Então, alguns pacientes estavam tendo um, um, uma recuperação lenta e às vezes tinha alta da fisioterapia, mas a lacidão ficava. É, Então, a gente isso é um ponto discute isso aí. importante você falar. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é de Santa Catarina que a gente discute muito caso. Ele foi meu
quatro igual, né? Ele fez comigo a especialização. E eu conversando com ele, falando para ele, cara, meus pacientes que eu faço o tendão patelar e uso a técnica de Chambá, que é aquela técnica de fora para dentro, Uhum. eu consigo zerar o lacre e consigo zerar a gaveta. Aí ele disse, eu não, ele não faz tendão patelar muito, ele não gosta, por causa do risco, enfim, né? É arriscado tirar o enxerto, não é a primeira opção para todo mundo hoje em dia. Ele tem feito 100% de flexores. Inclusive, ele falou para mim que quando tem ré-ruptura, ele tira do outro joelho, obviamente. É a opção dele, ele conversa com o paciente topar, ele faz. E ele fala que incomoda demais ele, porque quando ele vai fazer um lacre, fica aquela uma cruz, às vezes até duas cruzes com stop, né? Você faz o Aham. teste e vem essa lassidão. Mas isso está escrito na literatura. A pata de ganso, quando usado como enxerto, ele dá lassidão. Ele vai dar uma folguinha mesmo, porque é característica, porque ele não tem características ligamentares, ele tem características Tendinhas. tendíneas. Uhum. Exatamente. O tendão patelar vai ser uma eterna discussão. A gente não sabe se é tendão ou se é ligamento. Tem gente que diz que é ligamento, tem gente que diz que é tendão. Eu acho que é ligamento, É, mas a quem terminologia, a terminologia aceita reconhece como ligamento, né? Porque liga osso a osso. Aí questiona. mas, por exemplo, o Insol, que é o livro de referência de joelho, tem capítulo que ele fala ligamento patelar e tem capítulo que ele fala tendão patelar. Por quê? Dependendo do interesse dele de falar da patologia, ele vai defender uma corrente ou outra corrente. Porque realmente, anatomicamente você falando, você consegue ver que as fibras do quadríceps eles passam por cima da patela. E se continua. E tem fibras que nascem no polo inferior da patela e desce para. Então, assim, tem as duas características. Eu, quando eu faço luxação de patela, que eu vou reconstruir o patelo femoral medial, eu uso o terço medial do tendão patelar e eu tenho que dissecar até a origem do ligamento patelo-femoral medial, que é na transição entre o terço superior da patela e os dois Uhum. terços inferiores. Quando eu vou dissecando por cima da patela, subperiosteal mesmo, a gente vê que realmente tem parte do ligamento ou tendão patelar que faz parte do quadríceps. Essa é a maior prova, entendeu? Quando eu faço essa dissecção, eu consigo perceber isso. Mas vai ser uma eterna discussão. Discussão, né? E o que eu percebo é que ele tem mais características ligamentares do que tendinhas mesmo, porque ele não cede fácil como cede a pata de ganso. Até porque eu vou até procurar alguns artigos da parte de morfologia para ver se existem fibras multidirecionais, né? Porque a característica do ligamento é que ele tem fibras de colágeno multidirecionais, ou seja, ele é resistente a vários Em tipos de vários movimento. planos. E Isso. já no caso do tendão, não. As fibras são mais em paralelo, né? Então, eu vou até procurar saber com o pessoal da morfologia se existe Vale a pena. algo relacionado a isso, né? Aí, olha só, existem algumas perguntas aqui, deixa eu subir. O Gabriel perguntou o seguinte: quais as principais restrições específicas entre a utilização dos enxertos? Tu tá conseguindo ver aí? Não estou vendo não, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Eu vou tentar responder. Se não for, ele, por Uhum. favor, pergunte novamente. Ele Tá. perguntou sobre a restrição, isso é, quando é que eu não devo usar um e quando eu não devo usar o outro, ok? Sim, exato. Por exemplo, vamos lá. O tema da live foi LCA restrito, né? Lesão Uhum. isolada. Mas vamos para a situação que o paciente teve aquela tríade maldita que eu falei, a tríade de Odogonogue, Odonojoe, a pronúncia Uhum. é variável, que é a lesão do LCM, a lesão do LCA e do menisco. Esse paciente rompeu o LCM. A pata de ganso, ele é um estabilizador medial e um estabilizador anterior também. E eu vou lá e tiro a pata de ganso. Eu vou desestabilizar mais ainda a região medial do joelho, entendeu? Então é Uhum. preferível nessa situação usar outro tipo de enxerto ou a pata de ganso do outro joelho. Esse é um caso específico que o médico tem que tomar cuidado, principalmente quando a lesão do LCM é um grau 3. Se for uma lesão extensa que você examina
você opta por não reconstruir o LCM ou o canto posteromedial e você vai reconstruir só o LCA. Se você fizer isso e ainda optou pela pata de ganso, é uma triste escolha, né? Porque você vai desestabilizar demais aquele canto ali e o paciente vai ficar fazendo um valgo, né? É, a pata de ganso, o tendão patelar, pacientes que têm doença de Osgood Schlatter, por exemplo, e você vai mexer nisso ali, provavelmente vai ficar sentindo muita dor. Paciente que tem tendinite do tendão patelar, paciente que tem instabilidade do aparelho extensor, e você vai mexer nesse aparelho extensor, provavelmente você vai intensificar a dor desse paciente e não seria a melhor opção para você fazer esse enxerto, né? Pacientes lutador de jiu-jitsu, o cara ajoelha demais, lutador de MMA. Operei um lutador de MMA e super esclarecido, outras pessoas tinham dito a ele que era para ele escolher o tendão patelar. E eu dou essa opção ao paciente. Eu explico as 3 opções que a gente tem e dou essa opção ao paciente. Eu acho que tem que ser compartilhada essa responsabilidade e Dada a escolha a você tem ele, que, né? na escolha, sim. É. Se ele escolher, é melhor ainda para você, entendeu? Você já Uhum. livrou uma coisa das suas costas. E ele queria fazer tendão patelar. E eu digo, não, calma. Quem te explicou errado. Eu tenho vários amigos jogadores de futebol, não sei o quê. Eles fazem outro esporte, É totalmente diferente. diferente. Biomecânica é totalmente diferente. Totalmente. Você vai ajoelhar, cara. Quando cair no chão e ajoelhar por cima dessa cicatriz, você vai ter problema. Você vai sentir dor e você vai perder a luta. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Jogador de futebol. A preferência hoje tem congresso de joelho de 2 em 2 anos. Eu tenho 4 anos, eu fui para 2 congressos. Um congresso dizia que o padrão ouro para jogador de futebol profissional era o tendão patelar ainda, já no outro já mudou, e assim vai ficar nesse sobe e desce. Eu acho que vai muito do tato de cada um, da experiência de cada um, de escolher qual é o melhor para cada esporte. Obviamente, quem ajoelha, eu não vou mexer ali na frente, porque né, vai dar problema. Eu acho que eu respondi mais ou menos a pergunta dele, não sei se era isso que ele tinha perguntado. Tem a de Joelson. Joelson perguntou. Joelson é meu, meu pequeno aprendiz. Ele está perguntando aqui: a utilização do enxerto da pata de ganso seria ruim para jogadores de futebol, sabendo que a lesão muscular dos isquios é bem recorrente nesse público? Uma ótima pergunta, muito boa mesmo, viu? Tá seu discípulo mesmo. Então, é, mexer na pata de ganso, todo mundo fala assim, a pata de ganso é das opções a melhor porque traz menos prejuízo. Se você botar na balança, vai depender disso, do esporte de cada um, vai depender do que o paciente tem antes. Então, assim, é personalizar a escolha do enxerto. E pedir ao paciente que divida essa responsabilidade com você, porque é ele que sente, é ele que vai fazer as atividades que ele quer, né? Ele está operando para voltar a fazer aquilo que ele gosta. Jogador de futebol tem muita lesão da posterior, isso é verdade, isso aí não tem o que discutir. E tem outra problemática que eu vou passar para ele. O paciente que tira a pata de ganso perde muito desempenho em arrancada, muito. Para ele recuperar força de flexão, demora demais, 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 entende? Então a gente realmente vai ter prejuízo, isso não tenha dúvida. Mas aí é onde entra um bom trabalho de fisioterapia e de musculação e de pós-operatório que vai suprir essa deficiência. O bíceps e o músculo do jarreto semembranoso vai substituir bem essa função da pata de ganso, entendeu? A gente tira geralmente para fazer o enxerto a gente tira o semitendino e o grácil. A maioria das vezes a gente deixa o sartório, mas muitas vezes são meio que misturados. O sartório, quando ele se insere, Uhum. quando ele chega lá na tíbia, o sartório ele não ganha bem a forma de um tendão, como o semitendino e como o grácil. Ele ganha a forma de uma fáscia, ele Uma se poneurose, né? espalha. Uma Uma aponeurose, é como se poneurose. fosse uma aponeurose. Então, você conseguir tirar o semitendino e o grácil
sem machucar o sartório é difícil. A gente consegue na maioria das vezes, mas acontece de ter que tirar tudo para poder tirar o enxerto. E outra problemática da pata de ganso é que existe um nervo sartório ali embaixo. Então, não é incomum o paciente dizer: doutor, eu não estou sentindo nada nessa face medial aqui do meu joelho, está dormente, pode queimar aqui, pode furar que eu não sinto nada. E às vezes forma um neuroma, né? Um neuroma do nervo sartório ali, do ramo Na infrapatelar dele. perna, Oi? que fica Do ramo. exatamente na inserção, ali passando entre o sartório e o Ele centelino, passa, né? E o ele grácil. passa e o gráccio. Ele passa entre o É, sartório e o gráccio. Então, quando a grácil. gente passa o stripper, basicamente leva ele, rompe Leva, né? ele. Tem que É ter muito muito comum, cuidado. Thales. É muito comum. Muito, muito comum mesmo. Muito comum, muito comum. Você fazer. É porque você não faz essa pergunta, mas faça essa pergunta para os pacientes que você for reabilitar. Como é que está a sua Ah, sensibilidade aqui na região medial? Você vai ter essa experiência. entendi. Uhum. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Matheus tinha. Eu não sei se eu respondi a pergunta dele, porque na verdade ele perguntou se não haveria problema. Vai haver problema, sim. Mas, a Uhum. depender da reabilitação, você vai conseguir ganhar esse prejuízo aí da falta da pata de ganso. Pronto. Aí Matheus perguntou aqui, ó. Tô com 4 meses de cirurgia de LCA e tive uma lesão meniscal. Tô com 15 dias de repouso, compressa de gelo e antibiótico. Mas as melhorias Repete, muito. repete, por favor, desculpa. Ele tá com 4 meses de pós-cirúrgico e teve uma lesão meniscal. Ele está com 15 dias de repouso, compressa de gelo e antibiótico, mas melhorias muito devagar. Sinto dores na região do menisco e perdi muita flexibilidade. A recuperação está demorada e quando anda um pouco rápido, sinto o joelho dando puxadas. Devo fazer uma nova ressonância? Cara, ele tocou num assunto. Era uma das coisas que eu mais. E acabei esquecendo. Posição. É, Mas eu vou responder a pergunta dele primeiro. Primeiro, deve ter alguma coisa de errado. Eu não sei se ele sofreu um novo trauma, nova entorse, para esse joelho estar inchado, para esse joelho estar dando sinovite, né? Que é o derrame articular. Alguma coisa tá estranha. Eu não sei se ele fez sutura meniscal ou se ele não fez, se ele fez osteocondroplastia. É difícil dizer. Cada caso é um caso. Eu não tenho como Uhum. responder. Mas geralmente com 4 meses, a maioria dos pacientes já estão bem adiantados na reabilitação. Geralmente a queixa é de fraqueza muscular e de dor anterior no joelho. Essa é uma queixa comum nos pacientes que faz LCA e tem fraqueza, uma atrofia do quadríceps. Eu meço sempre que eu posso, né? Eu meço o pré-operatório, no pré-operatório o quadríceps desse paciente e vou medindo na sequência. E assim, é de deixar triste, porque eu já tive diferença de 5 centímetros entre uma cintura de coxa de um lado e do outro. Então, é uma atrofia muito grande. Então, a gente tem que trabalhar isso mesmo. Eu sempre ensino os pacientes isometria. Já saí do hospital, no mesmo dia que operou, já fazer isometria. E outra coisa muito em voga, Thales, é a fisioterapia pré-operatória, cara. É uma coisa que Uhum. eu gosto muito. Eu não coloquei nos meus slides, porque já estava muito longo, mas o Uhum. momento ideal de operar. Quando é que a gente tem que operar um paciente? Ele rompeu, estava jogando hoje à noite, chega amanhã de manhã no consultório, eu já vou pedir a cirurgia e já vou operar esse paciente. Não, né? Eu preciso esperar esfriar aquele processo. Existe um quadro inflamatório, existe uma resposta inflamatória que precisa ser amenizada, diminuída para diminuir a chance de artrofibrose, a chance de lesões a mais nesse paciente. Então, geralmente, isso não é regra, em torno de 15 dias já dá para operar esse paciente. Se ele ganhou o arco de movimento, se a dor melhorou muito e se o inchaço diminuiu muito. Não adianta operar um joelho inchado demais, esse paciente vai ter infecção Uhum. pós-operatória. Então, Entendi. tem que esperar um bom tempo aí
pelo menos uns 15 dias para operar esse paciente. Eu tenho boas experiências com fisioterapia pré-operatória, eu tenho prescrito demais. Se o paciente chega, ó, vai fazer aí, não tem pressa não, só não se expõe, só não vai jogar futebol de novo, porque a LCA pura é o seguinte, passa a fase inflamatória, o paciente não sente mais dor. Uhum. LCA, depois da fase inflamatória, não dói mais. LCA, depois da fase inflamatória, tem estabilidade. A função do ligamento é estabilidade. Então, se eu não tenho um ligamento, eu vou sentir queixas de instabilidade. Se tiver dor, é por lesões associadas. Lesão do menisco, lesão da cartilagem, corpo livre, rofite, qualquer outra coisa que aconteça no joelho ali vai causar dor. Mas LCA puro, doer depois da fase inflamatória, esqueça, não é não. O que pode acontecer é causar atrofia, e atrofia causa dor, né? Porque causa instabilidade. Sim. Mas pelo LCA em si, não tem nada que justifique a dor. No caso desse paciente, tem que rever o que é que foi que aconteceu. Tem que, se tiver muito inchado esse joelho, tem que fazer uma punção, tem que pedir exames de sangue para excluir infecção. Infecção é o nosso grande vilão. É, infelizmente, é uma coisa que entristece a gente toma todos os cuidados, opera com Uhum. artroscopia, que é jogando soro toda hora, limpando, 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 mas mesmo assim vai acontecer um ou outro caso. Eu só tive um caso de infecção recentemente de LCA, infectou um LCA e foi uma tristeza enorme, porque tem que internar o paciente. Do mesmo jeito, você tem que ter atitude, tem que ir atrás, fazer os exames de sangue, fazer uma punção nesse joelho, mandar esse líquido para análise no laboratório de bioquímica, de celularidade, fazer cultura desse líquido para estudar, ver se não é uma infecção. Em muitos casos, em pacientes saudáveis, fica aquela infecção subclínica, aquele paciente que fica com aquele derrame articular permanente e aquele calorzinho, o paciente não tem febre, o paciente não tem linfadenomegalia, o paciente não faz fístula, porque a bactéria é uma bactéria fuleirinha, uma bactéria de baixa patogenicidade. Então, essa infecção ela é subclínica. Isso é o que mata a gente, porque ele está atrapalhando a biologia da ligamentização desse joelho, está destruindo a cartilagem do paciente. E é difícil, entendeu? Vocês que têm mais contato, os fisioterapeutas, eu sempre falo, ó, cara, se ficar muito inchando, 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 esse joelho doendo desproporcionalmente, se tá quente esse joelho, manda de volta para mim reavaliar. E as pessoas, beleza, Thales, eu mando. E você, assim, perceber essas coisas, manda de volta, ó, cara, tá quente teu joelho, é melhor dar uma examinada aí, fazer uns exames para poder ver. Então, no caso dessa pessoa que fez esse LCA, eu não sei se é esse o caso, do joelho estar quente, está doendo e está inchado. É a primeira coisa que tem que se pesquisar. A segunda é saber se foi feita uma sutura meniscal e se essa sutura falhou. Essa sutura ela pode ter falhado. O índice de falha na sutura meniscal é super alto, em torno de 25%, nos casos que você segue à risca as boas indicações. Então, é muito alto. Então tem que ver se é isso, se foi uma sutura que falhou e está doendo, está inchando, se é um corpo livre, ou se houve a falha da cirurgia em si mesmo. Existe a falha da cirurgia de reconstrução do ligamento, que tem que ser prontamente reconhecida e tomar as providências, obviamente. Sobre a ressonância que ele me falou. O paciente entra no consultório, ele já diz, eu estou vindo para fazer uma ressonância porque meu joelho está doendo. Eles acham que a ressonância vai resolver a dor, entendeu? E na verdade não é. Ressonância é um exame específico e sensível para cada coisa, obviamente. E É, complementar, né? Tem mais essa. E complementar, e né? o mais importante, isso que eu ia falar agora, e o mais importante é que ele é um exame complementar. O que importa é o exame. O paciente, a gente tem que examinar o paciente, tem que entender o que está acontecendo clinicamente com aquele paciente. Ressonância, nesse período entre a cirurgia e 6 a 8 meses, é uma faca no coração. Por quê? Como eu falei, esse enxerto, ele não tem vascularização, ele não tem realce. Se você fizer uma ressonância de um tecido que não está vivo, ele não vai aparecer. Ou ele vai ser subnotificado. Então, pode vir um laudo lá dizendo que o ligamento não foi visualizado. Entende? Porque é uma fase de necrose, é uma fase em que ele está sendo substituído. Ele está sendo refeito. Perfeito?
Então, não se aconselha de maneira nenhuma fazer ressonância de rotina, né? Eu estou falando da rotina de 1 a 6 meses, porque o paciente está com dor. Eu tenho um caso de uma paciente minha que eu fiz a sutura meniscal e essa paciente sente dor. E ela queria fazer uma ressonância e eu disse, não, vamos esperar passar os 6 meses e a gente faz a ressonância. Porque aí eu vou ver se tem maturidade do ligamento, vou ver se a sutura realmente aconteceu. Ela está sem bloqueio, se ela tivesse com bloqueio, provavelmente a sutura tinha falhado. E ela tem uma rofite. A rofite é comum pela manipulação cirúrgica. A gente tem que tirar um pouco da gordura de rofa. Eu não sei se você mostrou a gordura de rofa, Thales, acho que não. Vou mostrar aqui agora. Pronto. Vou Mas mostrar quando a agora. gente entra com os instrumentais cirúrgicos, a gente entra pela gordura, a gente entra ali do lado da gordura de roça. E às vezes tem que comer um pouquinho dela para poder ver as estruturas dentro do joelho. A gente usa um shaver, um aparelho que come essa gordura. Isso às vezes dá inflamação, dá rofite. Então, pode ser o caso do paciente que também perguntou aí sobre essa situação. Pode ser uma rofite, pode ser uma sinovite, ou pode ser dor apenas pela fraqueza mesmo. Era bom ele procurar o cirurgião que operou para poder fazer uma avaliaçãozinha. Eu vou mostrar aqui, antes de ir para outra pergunta, eu vou mostrar o que você tinha falado sobre o nervo, né? O O safeno. nervo, isso. Safeno. Isso, Se o vocês ramo olharem aqui, ó, intrapatelar. se você perceber, ó, aqui, ó, entre os dois músculos, você vê o ramo, tá? O ramo do safeno, esse ramo aqui, ó. Por isso que quando eles vão para retirar os dois tendões, existe lesão dessa estrutura nervosa que vai causar alteração da sensibilidade na região medial aqui, ó, do joelho, né? Sim, Em verdade. relação a Rofit, eu tenho aqui uma imagem, sim, que dá para mostrar uma imagem ponderação T1, que dá para mostrar bem direitinho. Tá aqui, por aí. Aqui. Isso tá parecendo mais um ciclone. Um ciclone, né? Ó, É. Isso é uma cicatriz excessiva que acontece ali no joelho, na frente. É como se fosse uma artrofibrose mesmo do joelho. deixa eu ver aqui. Isso é Aqui. cirúrgico, tem que ir lá e tirar fora esse ciclone. Pronto, tem esse aqui. Pronto. É o ciclone também, não é isso? Aparentemente é um ciclone. Uhum. Pode ser não sei se é um tumor, enfim, pode ser um tumor, mas aparentemente é um ciclone. E no caso de um joelho que é normal, ele deveria estar assim, ó. Cadê? Deveria estar assim. Deixa eu diminuir aqui. Isso é a gordura de Hoffa. Uhum. E no Então, caso, quando tem a Rofite, a famosa Rofite, é a inflamação dessa estrutura aqui, ó. exatamente. Que é um diagnóstico diferencial da condropatia, né? Da, Uhum. da famosa condromalácia. Eu não sou muito adepto desse termo, não gosto muito. Mas isso é Uhum. temas para a próxima live, né, Thales? Exatamente. Ó, tem o Lucena Neto, tá? Fera aí do futsal paraibano. Cara, muito bom na época que eu estudava, lá em 2008. É ex-atleta, educador físico e fisioterapeuta. Ele perguntou, tem preferência pela túnel simples ou túnel duplo? Como eu falei, eu faço túnel único, eu faço única banda. Dupla banda, eu acredito que poucas pessoas no país faz. É uma questão de preferência. Alguns estudos levam vantagem para um lado, levam vantagem para o outro lado, mas eu particularmente não vejo vantagem funcional nenhuma. Depois que se você pegar um paciente e examinar ele e testar a demanda física dele depois de reabilitado, quem fez dupla banda e quem fez única banda, não tem Uhum. diferença nenhuma nos scores, né? A gente usa vários scores funcionais, pós-operatórios, o Lincoln, o IKDC, enfim, tem vários índices para a gente ver isso. E não tem diferença nenhuma entre a reconstrução única banda ou dupla banda. Uhum.
O doutor Correia, ele está perguntando assim, tumor da gordura de Rofa? Perguntando aqui Doutor daquela Correia da imagem que eu mostrei. Bahia. Hã? Aquela imagem parece um ciclone, eu não sei, eu teria que ver o caso, Uhum, mas existem sim tumores de gordura intraarticular, acredite. Tem pacientes que fazem derrame articular, chegam no consultório, não tem dor, não tem nada, mas o joelho vive inchando, causando sinovite, e no final a gente vê que é um tumor intraarticular de gordura, um lipoma intraarticular. uhum. Existem casos sim. A Luana Sobral, ela está dizendo que fez a cirurgia de LCA, perdeu bastante a sensibilidade ao lado do corte onde tira o enxerto. É normal? A gente acabou de responder, né? Né? A gente acabou de responder. Não sei se É. ela acompanhou. Quando acontece com meus pacientes isso, Thales, eu entro com medicações para tentar minimizar isso, mas geralmente os pacientes queixam até 2 anos disso aí, Que é o tempo da regeneração, né? que é o tempo da mielinização, exatamente. É. Então, para Luana Sobral, ó, essa estrutura que eu estou agora assinalando, ó, é exatamente um dos ramos do nervo safeno. E ele passa, quando ele passa pelo canal dos adutores, ele vai por trás do sartório e pela frente do grácil. Então, quando retira, ou faz a retirada do enxerto, então é o que causa essa perda de sensibilidade, essa alteração. Bom, Thales, É. está faltando 2 minutos para encerrar essa segunda parte. Não tem Tem mais alguma ninguém aqui, pergunta? não tem nenhuma pergunta aqui. Então, assim, eu gostaria de agradecer pelo convite, por aceitar estar participando. Eu acho que você contribuiu demais, principalmente para o meu universo, que é a fisioterapia. Eu vi aqui que tem muita gente da Físio acompanhando. Então, eu Que bom. agradeço pela sua disponibilidade. E era um sonho para mim poder correlacionar anatomia com medicina e com a fisioterapia. Eu estou conseguindo hoje, pela Que primeira bom. vez, realizar isso. Então, eu agradeço a você pelo que você está proporcionando para nós. Beleza, cara, estou à disposição aí, qualquer coisa que precisar, manda as ordens aí, se eu puder ajudar de alguma forma, a gente vai fazer. Vamos programar a próxima, né? A próxima é sobre fêmur patelar. Isso. Estabilidade, eu acho que vai ser um assunto super importante, porque é 80% das queixas, né? Femoropatelar. Então, gente, próxima terça-feira terá outra live com os dois Thales aqui, falando sobre estabilidade femoropatelar. E a gente espera por vocês. Tragam as perguntas relacionadas à temática. E o Anatocursos agradece a participação de todos. E eu encerro agora a terceira